atentamente ao debate muito qualificado que está sendo realizado aqui e queria trazer esse debate para dentro um pouco do serviço público, né? Quando a gente... E é curioso a gente trazer o debate da hiperexploração para dentro do serviço público, porque deveria ser um espaço onde você não tem a figura da mais-valia, a figura do lucro. Entretanto, a hiperexploração ela não se sustenta sem o aperfeiçoamento dos mecanismos de subjugação dos trabalhadores. E aí, quando você vai debater a hiperexploração dentro do serviço público, que pela sua natureza de serviço, de políticas públicas, não deveria estar caracterizado, os modelos de terceirização, de privatização, de quarteirização estabeleceram dentro do serviço público a figura da hiperexploração através da mais-valia de inúmeros contratos de gestão que a cada vez mais buscam explorar os trabalhadores para que aqueles elementos privatizantes possam lucrar mais, através de inúmeras estruturas, que são tantas que às vezes a gente se perde. É o CIP, são institutos privados, fundações, cooperativas e toda sorte de estrutura. É o balaio, como muito bem falou a companheira, é o balaio de gato da terceirização e da quarteirização que visam lucro dentro do serviço público. E eles se utilizam de estruturas que vão se aperfeiçoando. Há 15 anos atrás, a gente discutia o assédio moral como uma figura individualizada de constrangimento, humilhação, perseguição do servidor público, que hoje a gente debate o assédio moral de segunda geração, que é o que? A utilização das estruturas organizacionais, as estruturas de gestão, como forma de constrangimento, perseguição e humilhação de forma coletiva dos trabalhadores, que são estabelecidas dentro de espaços públicos, utilizando os próprios mecanismos de gestão. Como a gente pode aqui dar como exemplo a figura da avaliação de desempenho, atrelado a metas abusivas, nos quais estão condicionadas a condições de trabalho dos quais a gente não tem nenhum controle, porque são as empresas terceirizadas que determinam condições totalmente indignas de trabalho. Nós temos, por exemplo, a utilização dos processos administrativos, cuja minha irmã, servidora professora da UFBA, na Bahia, foi vítima de um aluno, um espaço de jovens, e fazem, logicamente, as questões de jovens, tiraram um monte de cópia dentro da impressora do departamento qual ela coordenava, departamento de biologia, marinha na UFBA, e ela brigou, para que isso, aquele desperdício, isso, aquilo tudo, para que aquele jovem não tirasse novamente aquelas cópias e promovesse uma duplicidade de desperdício, ela botou na cadeira aquelas cópias. Deixa aí, o garoto que tirou, pega essas cópias dele, que pelo menos não vai tirar de novo, pronto, foi-se embora para casa. As fotos eram de um jovem, Rejane, de 20 anos. Um professor de 50 anos se viu num processo dismórfico, se viu naquela imagem de 20 anos, forjou um PAD contra minha irmã. O projeto 755, que você com muita coragem, como tem sempre, apresentou no Congresso Nacional, teve como estímulo esse processo da minha irmã, como um homem de 50 anos consegue se identificar com um jovem de 20 anos e dizer que ela estava distribuindo fotos com o intuito de cometer injúria, e minha irmã respondeu um processo administrativo forjado, e ela não é a única. Eu respondi processo administrativo forjado dentro do hospital que eu trabalhei durante 20 anos, no Hospital Cardoso Fontes. E quantos servidores públicos não estão sendo subjugados, perseguidos, humilhados, constrangidos por processos administrativos que não têm a menor cabimento. E por isso a importância do projeto de lei da deputada enfermeira Rejane, número 755,
que a deputada, nossa companheira Dani Balbi, apresentou também aqui na Assembleia Legislativa, buscando fazer a caracterização, a tipificação e a responsabilização daquele gestor público que está se utilizando de instrumentos de gestão para perseguir e praticar hiperexploração dentro do serviço público. Porque quando você tem a possibilidade de ser perseguido por um PAD, aquilo já te tira a coragem de promover a denúncia de qualquer irregularidade que está ocorrendo dentro do serviço público. Eu não posso denunciar, porque eu vou responder o PAD, eu vou ser perseguido, eu vou ser transferido arbitrariamente. Em Itaguaí, é famoso, cidade de moradia da minha companheira Neuza Bering, é famoso, como é que é o nome daquele posto de saúde, que se a gente denuncia, vai parar, olha, você vai parar lá na Serra do Matoso. Era o espaço que era mandado qualquer um que tinha coragem de denunciar dentro do serviço público de Itaguaí. Então, a gente precisa identificar esses instrumentos que são aperfeiçoados para perseguir, humilhar e constranger os trabalhadores de forma que a gente consiga promover o combate à prevenção da hiperexploração dentro do serviço público, cada vez mais latente através das privatizações e das terceirizações. E aí, como muito bem colocou aqui a deputada, da gente construir esse espaço aqui como um espaço de propostas, eu acredito no modelo representativo. Eu acredito. Eu tenho fé no modelo representativo, ainda que eu compreenda que esse modelo representativo é um modelo que o jogo é duro para nós. Então, não basta apenas nós ocuparmos as ruas. Nós temos que ocupar as ruas, elegendo nos momentos das eleições os mandatos de luta que dentro do espaço do parlamento representam as nossas pautas, as nossas vozes e ecoam as nossas lutas. Nós precisamos compreender que nós precisamos não apenas nestas eleições, que será uma eleição duríssima, uma eleição que já se encontra polarizada, reeleger os mandatos, que são nossos instrumentos de luta dentro do espaço de elaboração das leis, das nossas medidas protetivas, mas nós também precisamos trazer novos companheiros que colocam seu nome à disposição em espaços que são espaços de ousadia, como é o caso do Senado Federal, onde nós temos uma disputa acirradíssima. Então, nós precisamos... Exatamente, que pode determinar o rumo do país nos próximos 8 anos. Então, nós precisamos também, deputada Dani Balbi, trazer aqui, eu queria aqui falar um conjunto de projetos de leis que nós precisamos trazer para cá, para essa Casa Legislativa, porque não estão apenas dentro do espaço federal, mas o Estado do Rio de Janeiro também são vítimas dessas injustiças sociais. Como é o caso do desvio de função obrigatória, que estão submetidos a auxiliares de enfermagem que praticam as atividades inerentes ao técnico de enfermagem. Nós precisamos trazer os elementos da PEC 21 que se encontram dentro do Congresso Nacional, no qual a deputada enfermeira Regiane tem se debruçado muitíssimo para fazer andar para dentro da Assembleia Legislativa. Nós precisamos trazer para dentro do serviço público as medidas protetivas que são impostas pelas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e do Emprego. Nós não podemos ter trabalhadores mais ou menos protegidos em função do seu vínculo empregatício. Nós precisamos pedir a revisão urgente da RDC, e aí eu conclamo que a senhora promova uma audiência pública convocando a Anvisa, que é a responsável por fiscalizar as condições sanitárias nos estabelecimentos de saúde, no qual tem uma RDC, que é a RDC número 63 de 2011, que no seu artigo 17 exige que haja o dimensionamento de pessoal, mas ele não diz de qual é a responsabilidade técnica de falar de qual é o dimensionamento de pessoal.
O Conselho Federal de Enfermagem teve o seu parecer, que foi o parecer 547, que determinava o seu dimensionamento de pessoal, do exercício da prática segura da enfermagem, desconsiderado absolutamente na Justiça. Então nós precisamos trazer para cá a Anvisa, Agência Nacional. E nós precisamos também rediscutir o processo de privatização, de terceirização, de quarteirização na saúde pública. Nós precisamos fazer com que o Supremo se debruce novamente sobre o elemento da DIN, que há muitos anos atrás foi ingressado, em 1998, foi ingressado pelo governo do Partido dos Trabalhadores, sobre a legitimidade da terceirização dos serviços públicos de saúde, e que, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal corroborou com essa prática, que hoje está mais do que comprovado ser uma prática nociva, que causa desassistência ao nosso povo, deixando o nosso povo desassistido na área da saúde pública. Então, nós precisamos forjar projetos de leis que obriguem o Supremo Tribunal Federal a se debruçar novamente sobre as terceirizações e quarteirizações dentro da saúde pública. É essa a minha contribuição de encerramento, e agradecer novamente o espaço de fala. Espero que a gente tenha contribuído pela Secretaria Executiva de Relações de Trabalho da CTB, junto com o meu querido Sindesprev RJ, Sindicato do Seguro e da Seguridade Social. Cris, que bom ter você qualificando enormemente a atuação da nossa mandata, contribuindo com as ações da Comissão do Trabalho. Você que é uma destacada militante, membro da CTB, acho que das mais qualificadas, atuantes, sérias. Então, muito orgulho e te agradecer demais pela contribuição que você tem dado.